razões trigonométricas diretas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Cada uma delas tem a sua inversa. A inversa do seno é a cossecante. A inversa do cosseno é secante e a inversa da tangente é cotangente. Agora, quando você precisar calcular o valor de uma dessas inversas, você não vai ter tabela trigonométrica para elas não, tá? Você vai ter que continuar calculando senos, cossenos e tangentes. Só que aí o resultado que você encontrar, você vai literalmente inverter. 1 sobre alguma coisa é o inverso dessa coisa. E inverter é pegar o numerador e mandar para baixo, para o denominador, pegar o denominador e mandar para cima no numerador. Então, simplesmente inverter a fração. Não é para mudar o sinal dela. Tá? Se o teu valor já era positivo, o inverso dele continua positivo. Se o teu valor era negativo, o inverso dele continua negativo, ok? Agora, vai acontecer a necessidade de, quando você inverter uma fração, vai acabar tendo uma raiz não exata no denominador. E aí será necessário racionalizar esse teu número, ok? Nós acabaremos vendo isso em exercícios. Bom, vamos ver agora na circunferência trigonométrica onde que nós encontramos os valores da cossecante, secante e da cotangente, ok? Bom, lembrando da nossa circunferência trigonométrica, né? Centrada na origem com o raio de uma unidade. Você faz um determinado ângulo, esse ângulo é um pontinho. Tem uma coordenada no eixo x, que é o valor do cosseno dele, e tem uma coordenada no eixo y, que é o valor do seno dele. Agora você imagina que nesse ponto é traçada uma reta tangente à circunferência, ou seja, ela só encosta na circunferência em um único ponto. Bom, onde que nós encontramos então os valores da cossecante? Como a cossecante é o inverso do seno, no mesmo eixo do seno, no eixo vertical, você encontra os valores da cossecante. Só que onde que ele encontra? Bom, é todo esse segmento OM, tá? Onde essa reta tangente à circunferência, onde ela encostar, onde ela encontrar esse eixo Y, toda essa altura OM será então o valor da cossecante daquele ângulo que você fez. Então, no mesmo eixo do seno, você encontra o valor da inversa dele, a inversa do seno, que é a cossecante, beleza? Só que, algebricamente, para encontrar os valores da cossecante, você continua calculando o seno. Só que o resultado do seno você inverte, ok? Bom, sobre os valores agora da secante, como ela é a inversa do cosseno, então você encontra os valores dela no mesmo eixo do cosseno, só que agora no prolongamento dele também, certo? Então, onde essa reta tangente à circunferência, onde ela encontrar o teu eixo X, o teu eixo horizontal, no ponto N, esse segmento ON será então o valor da secante, no mesmo eixo do cosseno, já que a secante é a inversa do cosseno. Então, de novo eu digo, aqui você visualiza onde encontrar os valores da secante e da cossecante. Mas na prática, tu vai simplesmente continuar a calcular senos e cossenos. Só que aí o resultado você tem que inverter, ok? Beleza. Já os valores da cotangente encontram-se todos nesta reta horizontal, que é uma reta paralela ao eixo do x. E para encontrar o valor da cotangente, você prolonga o raio até encontrar essa reta horizontal. Bom, esse ângulo, prolongando esse raio, você encontrou a reta com os valores da cotangente bem no ponto C.
Então, todo esse segmento BC é o valor da cotangente para esse determinado ângulo feito, ok? Agora, vamos dar uma olhada em que valores que você precisará inverter. Os valores notáveis, né? Do 30, 45 e 60. Então, quem é o inverso do meio? Bom, o inverso de qualquer coisa é 1 sobre alguma coisa. Então, 1 sobre qualquer coisa é o inverso dele. A gente pode analisar isso daqui como uma divisão entre duas frações. O 1 dividido por meio. E para fazer a divisão de duas frações, você mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Mantendo a primeira, continua 1. Invertendo a segunda, fica 2. E transformando numa multiplicação, 1 vezes 2 é 2. Ou seja, o inverso do meio é simplesmente 2. Nesse caso, nós não precisaremos racionalizar, já que não deu raiz não exata no denominador, ok? Agora, o outro número que você precisará inverter é raiz de 2 sobre 2. Então, como é que a gente expressa o inverso do raiz de 2 sobre 2? 1 sobre raiz de 2 sobre 2. E aí, fazendo como uma divisão, mantém a primeira, inverte a segunda. Agora tu percebe que vai ter raiz não exata no denominador. Então precisaremos racionalizar. Nesse caso, você multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí, multiplicando em linha essas frações, 2 raiz de 2 sobre 2. Cancelando o 2 de fora da raiz, sobrou apenas raiz de 2. Ou seja, o inverso de raiz de 2 sobre 2 é apenas raiz de 2, ok? Beleza. Outro valor que nós precisaremos inverter, né, é o raiz de 3 sobre 2. Então, 1 sobre raiz de 3 sobre 2. E invertendo isso, analisando como uma divisão. O 1 agora multiplicando pelo inverso da segunda, vezes 2 sobre raiz de 3. Bom, mais uma vez, precisaremos racionalizar. E multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, você vai ter então a forma racionalizada 2 raiz de 3 sobre 3. Portanto, o inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 raiz de 3 sobre 3, ok? E por último, os valores que você precisa inverter da tangente é o raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Já nesse caso, racionaliza direto multiplicando por raiz de 3, né? Tanto o numerador quanto o denominador. E a forma racionalizada é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o inverso de raiz de 3 sobre 3 é apenas raiz de 3. E vice-versa, né? Ok? Então, vamos agora completar